Algumas pessoas nunca estão satisfeitas, não importa o quanto conquistem. Quando se trata de nossos corpos, essa busca pela perfeição pode nos levar a extremos perigosos. É uma coisa se dedicar intensamente à academia, mas esses fisiculturistas ultrapassaram os limites do que é seguro ou até mesmo sensato. Andreas Munzer era sussurrado com admiração e medo no mundo do fisiculturismo. Seu corpo era lendário, esculpido de forma que cada músculo parecia ter sido talhado em pedra. No entanto, o que ele fez para alcançar isso teve um preço terrível. Andreas era conhecido por sua dedicação extrema em alcançar o menor percentual de gordura corporal possível. Ele levou seu corpo além dos limites humanos, usando um coquetel de substâncias perigosas, incluindo esteroides, diuréticos e outros medicamentos para aumentar o desempenho. Sua obsessão não era apenas pelo tamanho, mas pela perfeição de uma aparência extremamente definida, onde cada veia era visível e cada fibra muscular destacada. Para conseguir isso, ele desidratava constantemente seu corpo com diuréticos e seguia uma dieta tão rigorosa que seu corpo vivia quase permanentemente em um estado de inanição. A combinação desses fatores destruiu seus órgãos internos. Apesar de sua aparência externa saudável, Andreas era uma bomba relógio. Em março de 1996, ele foi levado ao hospital com dores severas no estômago. Os médicos descobriram que seu fígado e rins haviam falhado, e seu estômago estava cheio de sangue. Apesar dos esforços médicos, ele morreu na mesa de operação. A autópsia revelou um corpo devastado por anos de abuso. Seu fígado estava cheio de tumores, seu coração tinha o dobro do tamanho normal e seus músculos estavam cheios de cicatrizes de inúmeras injeções. Greg Valentino tornou-se infame no mundo do fisiculturismo, não apenas por seus braços enormes, mas pela maneira chocante como os conseguiu. Diferentemente de outros fisiculturistas que buscavam simetria geral, Greg decidiu fazer de seus braços os maiores do mundo. Em certo ponto, eles mediam impressionantes 68 centímetros de circunferência, mas não eram compostos apenas de músculos. Greg usou uma perigosa mistura de esteroides, testosterona e sintol, um óleo que infla os músculos a tamanhos não naturais. Entretanto, sua obsessão teve um alto custo. Ele começou a negligenciar a higiene básica, reutilizando agulhas várias vezes. Isso resultou em uma infecção horrível em seu bíceps. Ao invés de procurar ajuda médica imediatamente, Greg tentou drenar o abscesso sozinho em seu banheiro. O resultado foi um show de horrores, com sangue e pus espalhados por toda parte, e a infecção piorando. Quando finalmente buscou ajuda médica, os médicos tiveram que abrir seu bíceps para limpar a infecção, o que deixou uma cicatriz permanente e um braço que nunca mais foi simétrico. Sally McNeil. A história é uma das mais sombrias no mundo do fisiculturismo. Ex-fuzileira naval, Sally era conhecida por seu físico forte, mas por trás daquela força havia uma vida fora de controle. Sua jornada no fisiculturismo estava profundamente entrelaçada com sua vida pessoal, e não de forma positiva. Sally se casou com o também fisiculturista Ray McNeil, e o relacionamento deles era tempestuoso, marcado por violência e tumultos. A vida do casal era movida por esteroides, o que só aumentava a instabilidade do casamento. No Dia dos Namorados de 1995, a situação tomou um rumo fatal. Durante uma discussão acalorada, Sally atirou em Ray 2 vezes com uma espingarda, matando-o. Ela alegou legítima defesa, citando anos de abuso. No entanto, o caso foi complicado pelo fato de que ambos eram usuários pesados de esteroides. A defesa argumentou que Sally sofria de roid rage, uma condição em que o uso de esteroides leva à agressividade extrema, mas o júri não aceitou. Ela foi condenada por homicídio em segundo grau e sentenciada a 19 anos à prisão perpétua. Enquanto estava presa, o caso de Sally ganhou atenção renovada, levantando debate sobre os efeitos dos esteroides no comportamento. Após mais de 2 décadas na prisão, Sally foi libertada em 2020. Aziz Shavershianzi, mais conhecido como ZYZZ, tornou-se uma sensação da internet, inspirando milhões com seu físico esculpido e atitude despreocupada. Nascido na Rússia e criado na Austrália, Aziz nem sempre foi a figura atlética que muitos lembram. Ele começou como um adolescente magro, que decidiu transformar seu corpo após se inspirar em seu irmão mais velho. Por meio de treinos intensos, dieta rigorosa e uso de esteroides anabolizantes, Aziz construiu um físico que lhe rendeu uma enorme base de seguidores online. ZYZZ não era apenas sobre músculos. Ele personificava um estilo de vida que celebrava estética, confiança e viver a vida ao máximo. Seus vídeos no YouTube, postagens em redes sociais e até mesmo frases de efeito, como "todos nós vamos conseguir, irmão", o tornaram um ícone cultural entre jovens que buscavam o mesmo estilo de vida. Mas, por trás da aparência e do carisma online,
havia questões sombrias. A ascensão meteórica de Aziz à fama trouxe também a pressão de manter o físico e o estilo de vida que promovia. Ele discutia abertamente o uso de esteroides para alcançar seu físico, uma decisão cujos riscos muitos de seus fãs não entendiam completamente. Os efeitos em seu corpo tornaram-se evidentes em agosto de 2011, quando, aos 22 anos, Aziz sofreu um ataque cardíaco fatal durante uma viagem de férias à Tailândia. A autópsia revelou que a combinação de esteroides e uma condição cardíaca não diagnosticada causaram sua morte prematura. Rich Piana foi uma figura maior que a vida no mundo do fisiculturismo, tanto literal quanto figurativamente. Com 1,85 metros de altura e pesando mais de 136 kg, Piana era conhecido não apenas por seu tamanho impressionante, mas também por sua personalidade carismática e abordagem brutalmente honesta sobre o esporte. Ele admitiu abertamente o uso de esteroides e outras substâncias para aprimoramento de desempenho ao longo de sua carreira, algo raro em um esporte onde essas práticas geralmente são mantidas em segredo. A jornada de Piana no fisiculturismo começou ainda jovem, inspirado por sua mãe, que também era fisiculturista. Ele rapidamente se destacou na cena competitiva, conquistando títulos como o de Mr. Califórnia. No entanto, Piana percebeu que o caminho tradicional do fisiculturismo competitivo não era para ele. Em vez disso, voltou-se para as redes sociais, onde podia se conectar diretamente com os fãs e construir sua marca. Suas discussões sinceras sobre o uso de esteroides, regimes de treinamento intensos e as realidades do fisiculturismo lhe renderam uma enorme base de seguidores online. Mas o estilo de vida de Piana era extremo, mesmo para os padrões do fisiculturismo. Ele não apenas levantava pesos, mas perseguia tamanho e força com uma intensidade quase obsessiva. Seu uso de Synthol e outras substâncias para aumentar ainda mais seu físico massivo gerou preocupações, mas Piana ignorava as críticas, insistindo que estava ciente dos riscos. Infelizmente, esses riscos o alcançaram. Em agosto de 2017, Rich Piana desmaiou em casa e foi colocado em coma induzido. 2 semanas depois, ele faleceu aos 46 anos. A causa da morte foi atribuída a uma doença cardíaca agravada pelo uso prolongado de esteroides. Ronnie Coleman, nascido em 13 de maio de 1964, em Monroe, Louisiana, é considerado um dos maiores fisiculturistas de todos os tempos, com o recorde de 8 títulos consecutivos de Mr. Olympia, de 1998 a 2005, consolidando sua posição como lenda do esporte. Conhecido por sua impressionante combinação de massa muscular extrema, definição e simetria, Coleman frequentemente competia com cerca de 135 kg, redefinindo os padrões do fisiculturismo. Ele começou sua carreira enquanto trabalhava como policial em Arlington, Texas, quando foi incentivado a competir por Brian Dobson, dono da Metroflex Gym. Coleman rapidamente se destacou, ganhando seu Procard ao vencer o Campeonato Mundial Amador da IFBB em 1991. Seus treinos eram famosos por serem extremamente intensos, utilizando pesos enormes, com frases motivacionais como "Yeah Buddy" e "Lightweight Baby", se tornando sua marca registrada. No entanto, sua busca implacável por excelência física teve um preço alto. Anos de treinamento pesado e intenso resultaram em várias cirurgias na coluna e nos quadris após sua aposentadoria. Apesar das limitações físicas, Ronnie permanece uma figura inspiradora no esporte, compartilhando sua história e motivando fãs em todo o mundo.